Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Tem pesquisa na tela, se já puder mostrar para o pessoal votar, participar. Queremos muito que o palmeirense, o flamenguista venham para a pesquisa, deem a sua opinião. Olha só quem tá levando a melhor. Dedê. Rapaz, 68%, isso é pegadinha do malandro. Rapaz, qual o seu palpite para o Superclássico de domingo pelo Brasileirão? Olha o Flamengo com 69% e o Palmeiras com 29%. Empate ali na casa do 1%, 1,69%. Vamos ver se a torcida, Rapaz, né, do primeiro colocado do brasileiro reage aqui. Não tá essa diferença toda, não. Dê, enquanto o pessoal vota, a gente aproveita para ouvir e ver o Scarpa. Gustavo Scarpa também tá na fase, tá mandando bem. Ele fala sobre esse super confronto. Boa. A gente não quer ficar fora de jogo nenhum, ainda mais num clássico, né, que foi um jogo extremamente importante. Só que passam os dias e a gente realmente entende que todos os toques, os alertas que eles dão pra gente são coisas essenciais para que o nosso corpo aguente o máximo possível, para que a gente não vá além da conta, até porque todo mundo precisa de todo mundo até o final do ano e o pessoal aqui do Palmeiras faz um excelente trabalho. Eu acho importante você ter uma semana cheia para trabalho. Eu particularmente acho que tanto uma semana cheia quanto uma semana cheia de jogos, eu acho que tem as suas vantagens. A gente precisa se adaptar o mais rápido possível, entender a condição física de cada jogador e partir para cima. A torcida tem comparecido em todos os jogos, tem influenciado, né, às vezes não é motivação a palavra certa, mas, sei lá, a atmosfera tá da hora, sabe? Todo mundo tem sentido isso, tem usado isso de forma positiva pra gente. E a gente fica feliz e vamos, claro, esquecer o externo, pensar única e exclusivamente em como vencer a equipe do Flamengo, que é um jogo extremamente difícil, provavelmente o mais difícil do ano. Mas vamos com o nosso melhor aí e vamos ver o que dá. Olha, o torcedor do Palmeiras está curtindo esses últimos meses de Gustavo Scarpa e, coincidentemente, talvez os meses mais importantes nesse ano que ele tenha passado no Palmeiras. Protagonista, bola parada, movimentação, se sacrifica para voltar e marcar. É um jogador que vive a melhor fase da carreira, talvez a mais madura, Denilson. A mais madura, com certeza, e eu acho que a melhor fase também da carreira. Ele passou por diversos problemas, questões burocráticas, né? Aquela saída do Fluminense, vem pro Palmeiras, fica muito tempo sem jogar, e aí volta, não consegue jogar, não consegue titular absoluto, aí aparece a oportunidade de lateral esquerdo, vai de lateral esquerdo. Então, um cara que trabalha pro time, trabalha pro coletivo, a gente não tem tanta amizade com ele, mas você vê que não pensa só no individual. E quando ele deu a declaração de que ele queria viver uma experiência fora do país, gostava do futebol inglês, Scarpa está com 27, 28 anos, então acho que era a última oportunidade de sair. E ele foi muito transparente na declaração dele e, por outro lado, muito bom, né? Você ser vendido e você continuar jogando em alto nível com a camisa de um time que ele gosta tanto, que ele respeita tanto, que é o Palmeiras. E aquela história, receba qualidade de dois lados, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, só jogadores diferenciados, elencos prestigiados. E aqui a gente já tem aquela prévia do mandante do jogo, Palmeiras, o líder do campeonato, faz uma grande campanha. E vou dizer mais, Denilson, se tem alguém que tem que se preocupar mesmo com esse jogo, não é o Palmeiras, é o Flamengo. Quem tá a 9 pontos do líder é o Flamengo. O Palmeiras, se perder, ruim, 6 pontos, mas ainda pode administrar. O Flamengo, se quiser pensar sério no Brasileirão, tem que começar no confronto direto e vencendo. Por isso, aqui está uma equipe que pode ser proposta pelo Abel Ferreira, porque ele muda às vezes, não é? Os portugueses surpreendem. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na esquerda, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Loirão, é o que tem de melhor? É o que ele tem de melhor. Esse é o time titular do Palmeiras. Num passado não tem nenhuma baixa. Não tem nenhuma baixa. Tem a volta do Scarpa, que a gente já falou, que tá jogando muita bola. O Veiga, depois da lesão, ele não voltou a jogar um nível que ele já apresentou, mas isso é questão também de sequência de jogos, que daqui a pouco tá jogando da forma que ele jogava antes. O Zé Rafael da mesma forma. O Danilo, enfim, é um time muito competitivo e esse é o time titular. Num passado não tão distante, por exemplo,
O Luan seria o titular ali no lugar do Murilo. Mas o Murilo parece estar no Palmeiras há 10 anos também. Jogando muita bola. Piquerez nem se fala. O Marcos Rocha, que às vezes ele também sofre um pouco com questão física, lesão e tudo mais. Mas aí entra o Mike e continua mantendo o mesmo ritmo. Então tem um elenco muito bom. E esse time que a gente está mostrando aí, essa prévia aí, é o time principal da equipe do Palmeiras. Bom, a gente vai falar do Flamengo, mas só para lembrar que no clássico contra o Corinthians, o Abel colocou todos os titulares, com exceção da lateral direita, que ele usou o Mike, e o Scarpa também não esteve na partida. E o Flamengo tem time A, B, 1, 2, titular, reserva, e é tudo ótimo. Tudo ótimo, não é? E até pela Copa do Brasil, o jogo contra o São Paulo do Denilson no meio de semana, o Flamengo faz aquele mistério para dizer qual será a escalação para domingo. E aí, Dorival, revela! Domingo, 2 dos principais times do nosso futebol estarão frente a frente pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar depois de 4 meses. Do último jogo até aqui, muita coisa mudou, principalmente no time carioca. Desde a chegada de Dorival Júnior, o rubro-negro cresceu na temporada. Já são 11 jogos de invencibilidade, sendo 10 vitórias. Se o Flamengo está vivo tanto na Libertadores como também na Copa do Brasil, no Brasileirão a história é um pouco diferente. A distância para o líder Palmeiras é de 9 pontos. Por isso, o jogo de domingo é considerado uma final para as duas equipes. Com todo esse clima de decisão, o técnico Dorival Júnior faz mistério na escalação do Flamengo. Isso porque mesmo que o time alternativo, que vem atuando no Campeonato Brasileiro, tenha um bom retrospecto nessa competição, pode ser que para o jogo deste domingo, Dorival Júnior mande a campo os principais jogadores do time rubro-negro. O treinamento de amanhã vai definir o time que entra em campo, mas caso Dorival Júnior mantenha o planejamento de escalar uma equipe alternativa, o Flamengo deve ter Santos no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Arturo Vidal, Diego e Vitor Hugo, Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro. Venho destacar que a gente não tem time titular nem time reserva, o professor Dorival mesmo já deixou isso claro em outras entrevistas. Quem entra para fazer o melhor, independente de quem entra, os nomes, quem entra é a camisa do Flamengo que está em jogo. Fora das 4 linhas, o clube se manifestou após alguns acontecimentos relacionados ao jogo diante do Atlético Paranaense em Curitiba, que deu a classificação do time carioca para a semifinal da Copa do Brasil. E lamentou o clima hostil criado para os torcedores e alguns jornalistas. Além de intimidação a um youtuber na tribuna de imprensa da Arena da Baixada, o clube também citou o desrespeito contra torcedores que tiveram adereços apreendidos e foram obrigados a tirarem os sapatos durante a revista para entrarem no estádio. Polêmicas à parte, o Flamengo tem pela frente mais uma decisão e precisa vencer para seguir vivo no Brasileirão. Na verdade, a vida do Flamengo é só de decisões a partir de agora. Daqui a pouquinho, o Libertadores, já passou por uma na Copa do Brasil, enfrentando o São Paulo semana que vem. E antes de tudo isso, tem o Palmeiras, o líder do campeonato, um time extremamente bem montado pelo Abel Ferreira, de longa data. Só que a gente vê que o momento do Flamengo é de ascensão. O time vem aí de uma invencibilidade longa, perdeu para o Corinthians 1-0, um gol contra do Rodinei, e depois engrenou no campeonato mesmo. E a gente vê uma equipe que precisa vencer o jogo para diminuir essa distância para 6 pontos, para colocar fogo no campeonato e para mostrar também que a fase é boa, Denilson. Loirão, antes de você chamar a matéria, você fez um comentário que... O quê? Que é essa leitura que o Flamengo tem que ter. A gente não está falando de um mata-mata, né? Não está falando de uma competição que você tem que sair louco para ganhar o jogo, porque senão você vai ser eliminado, nada disso. Você vai entrar em campo tentando diminuir uma vantagem bem considerável de um campeonato brasileiro tão competitivo, que nesse caso de 9. Olha, fazer 9 pontos além dos seus adversários é muita coisa. Né? Então, assim, o Palmeiras entra em campo... Não vou falar que o Palmeiras vai entrar em campo jogando para empatar, nem nada disso, até porque o Palmeiras, nos últimos jogos,
tem até em algum momento tem proposto o jogo, né? Vai, pega a bola, vai pra cima, enfim. É um time bem competitivo. Mas você falou da obrigação de continuar sonhando por um campeonato brasileiro, passa por você vencer o Palmeiras. Olha só, a gente vai mostrar a prévia do Flamengo daqui a pouquinho, mas antes, o nosso João Paulo Capelanes, que tá morrendo de frio, tá lá no Allianz Parque, tá no lugar que todo mundo estará vendo no domingo. Quem não vai acompanhar Palmeiras e Flamengo? Todo mundo vai. Já sabemos o palpite dele. Agora, Capelanes, capricha aí na manta, no agasalho, não é porque tá frio mesmo aqui em São Paulo. Aqui dentro do estúdio tá quentinho, eu tô ótima assim, não é? Mas lá fora... Até sabe o palpite dele já. Filme que pode... Claro, o pessoal já tratou o gramado, tá um tapete, o Allianz Parque tá um brinco, ó, tá chuchu beleza. E o Palmeiras, dentro de campo, vai ter força máxima. Não aconteceu na rodada passada, o Scarpa ainda tava meio mareado, mas é bem verdade que o Palmeiras vem de vitória. Mas agora Abel Ferreira, ele tem força máxima. O único jogador que segue no departamento médico é o volante Jailson, mas aí há muitos meses está se recuperando de um problema sério que teve no joelho. No mais, o Scarpa tá de volta. E, Renata, a gente já mostrou a prévia, vai falar do Flamengo, do Palmeiras. É o time que todo mundo sabe já tá na boca do torcedor. O Everton, o próprio Gomes, o meio-campo com o Zé Rafael de novo, com o Danilo, com o Scarpa, o Dudu, o Rony. Então, assim, é um Palmeiras que vai ter justamente todos os jogadores à disposição do técnico Abel Ferreira. São 9 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. E a gente já tem informação. Mais de 35 mil torcedores estarão por aqui, pelo menos, para acompanhar essa partidaça no fim de semana entre Palmeiras de um lado, Flamengo do outro. Claro que as duas equipes em focos diferentes da temporada. O Flamengo ainda segue vivo na Copa do Brasil. Já na outra semana já começa a se preparar para esses confrontos. Por outro lado, o Palmeiras teve uma semaninha de folga para recuperar jogadores. Então, é um Palmeiras em casa, com a força da torcida e com força máxima aqui no Allianz Parque, Renata. Que coisa, hein? Agora, vamos mostrar a prévia do Flamengo. Quero ver se o Denilson ficará empolgado ou não. Olha só. Aí, aquela história. Ninguém sabe exatamente se o Dorival Júnior fará essas escolhas. No Brasileirão, ele tem colocado um time alternativo e os titulares entram a partir dos 20, 25 do segundo tempo. Então, aqui, ó. Santos no gol, Mateuzinho na direita, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Vidal... Será? Jogou agora, no meio de semana, né? Vidal, Diego, Vitor Hugo, Marinho, Everton, Cebolinha e Lázaro na frente. Esse é um time alternativo. Agora, ninguém tem garantia que será essa a escalação. Que time alternativo, hein, Loirão? A verdade é que é um time muito bom. Você falou aqui essa semana do time 2, né? Eles falam time 2, né? Fala, agora é o time 2 time 2 agora, né? Esse time 2 do Flamengo, acho que qualquer um desses jogadores seria um titular em qualquer outro time do futebol brasileiro, qualidade. O Vidal é um jogador que acabou de chegar, mas mostra experiência. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele fez uma partida muito interessante. O Marinho, no jogo contra o Atlético Paranaense, time reserva, foi o destaque, jogou muita bola, tá correndo por fora, Cebolinha aos poucos entrando com um pouquinho mais de frequência. É um time muito bom. O Lázaro também é um jogador muito interessante. Eu não sei se nessa função que a gente está mostrando na prévia é um jogador que pode fazer a diferença, mas o sistema defensivo também. Enfim, esse time 2 é muito... Esse Ayrton, lateral esquerdo, eu gosto muito. Muito bom jogador. Eu estou encantada com o futebol do Vitor Hugo. Que jogador, que promessa para o Flamengo, hein? O Lázaro já tem um pouquinho mais de rodagem. Se for esse time, também é muito competitivo. Agora... Vamos lá, nesse final de semana, então, o duelo com cara de decisão no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Flamengo. Que jogo é esse? Mais um confronto para agitar a rivalidade que só aumenta. A reportagem é do Vinícius Nicoletti. O duelo não decide o campeonato, sequer muda a posição dos times na tabela. O máximo é aumentar a vantagem do Palmeiras na ponta. Mas o que está em jogo é uma rivalidade acirrada nos últimos anos. Começou em 2018. O Flamengo liderou o início do Brasileirão, mas deixou escapar a conquista para o Palmeiras. Na última rodada, após confirmar o título no Rio contra o Vasco, os jogadores palmeirenses brincaram com o cheirinho rubro-negro após passar em frente uma loja do Flamengo no aeroporto. A rivalidade também inclui
2 finais durante o ano passado. O Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, nos pênaltis. O time alviverde deu troco na Libertadores, conquistando o Bi da América diante da equipe rubro-negra. O capítulo mais recente da rivalidade entre palmeirenses e flamenguistas envolve um atacante. O Palmeiras fez proposta milionária para tirar Pedro do Flamengo, mas a diretoria rubro-negra recusou negociar o centroavante com o rival. Decisão que se mostra cada vez mais acertada. Além da boa fase, Pedro tem um histórico contra o time alviverde que aumenta a preocupação dos palmeirenses. Pedro enfrentou o Palmeiras 4 vezes pelo Flamengo, marcou 3 gols em 3 jogos diferentes. Nos últimos anos, as duas equipes ainda polarizam a discussão de qual o melhor time do país, quem tem o melhor futebol, o melhor estilo. Domingo, o campeonato está longe de ser definido, mas será mais um capítulo desta rivalidade acalorada. Um duelo que, em qualquer circunstância, ganhou clima decisivo. Rapaz, subiram o nível, veja só. Os últimos jogos de Palmeiras e Flamengo neste Brasileirão, eu vinha destacando, né? Como venceram os 6 últimos jogos. A gente pegou um recorte aí de 7. O Palmeiras teve um empate nesse período e o Flamengo uma derrota, aquela contra o Corinthians. Gol contra do Rodinei. Então 90% de aproveitamento do lado alviverde, 85%, quase 86% do lado rubro-negro. 10 gols marcados contra 19 do Flamengo. O Flamengo desembestou a fazer gol, como fala na minha terra. Os dois têm os ataques mais positivos, têm o mesmo número de gols. E nesses últimos 7 jogos, o Palmeiras sofreu menos gols. 2 contra 3. Uma rivalidade interessante para o futebol brasileiro? Claro, sempre. E é algo que ocorre com frequência. Mudam as cores. Houve momentos em que era Corinthians e Atlético, por exemplo. Houve lá atrás um momento também que era Palmeiras e Grêmio. Duelos dos anos 90, assim, importantes, em Copa do Brasil, Libertadores. Então vai sempre... Houve já também Flamengo e Atlético. Então é gostoso a gente ver que há essa mudança, né? Por equipes que em determinados momentos polarizam, chamam a atenção dos torcedores pela força que tem, pelas conquistas que acabam obtendo. E no caso, muito pela organização dos dois clubes. Sim. Não é que pintou um grande futebol à toa, né, Antero? Não. Houve um tempo, até por causa de grana de televisão, em que se falava em espanholização do futebol brasileiro. Serão apenas 2 clubes a nadar de braçada, Flamengo e Corinthians. Por motivos óbvios. Tem mais torcida, tem verbas maiores, tem mais público, etc. e tal. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras mostrou para outros, né, como é que se faz. Quando começou a sua fase de recuperação, de ressurgimento com o Paulo Nobre, né, que estruturou o clube para ser o que é hoje. Aí depois o Gagliotti deu seguimento, agora tem a Leila, enfim. É um clube que soube se cercar para chegar nesse momento. O mesmo aconteceu com o Flamengo, que durante muito tempo eram aquelas administrações caóticas, estranhas, polêmicas. Aí com o Bandeira de Melo, com o grupo dele, foram anos até de títulos mais magros, né? Foram anos magros de conquistas, mas ele foi recuperando, saneando o Flamengo para chegar também nesse momento, para ser protagonista, não por um ano ou por 2, mas por várias temporadas. Então nós vemos o Palmeiras já em 2015, por aí, com Copa do Brasil, ano seguinte Brasileiro, depois em 17 foi vice no Brasileiro, 18 campeão brasileiro, aí Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Então é uma sequência. As categorias de base do Palmeiras também ganhando títulos a rodo, revelando jogadores, e o Flamengo idem. O Flamengo é a mesma coisa, Campeonato Carioca, é Campeonato Nacional, é Libertadores, vai chegando em etapas decisivas de todas as competições, e isso eu sempre também friso, não é só ganhar o título, é chegar,
E foi embora a caneta em quartas de final, semifinal, até a final. Então, esses dois chamam a atenção nos últimos anos porque se organizaram para isso. E vai ser um jogo muito bacana. Assim, vamos lá, 3 cenários. Vamos guardar o jogo para agora? Daqui a pouco? Tem mais uma reportagem que a gente vai ver agora. Você está falando do jogo, né? Então... É o nosso assunto agora. Só queria lembrar também que o Flamengo também tem um trabalho de base espetacular, Exatamente, né? isso. Mateuzinho, João Gomes... Vários que estão aí agora também brilhando nesse time. Então, como eu falei, eles se organizaram para chegar nisso. Agora o resto é conversa fiada. Um fala assim, porque, obrigado, é o time de uma emissora poderosa e com grana estatal. Dor de cotovelo. O outro é porque tem mecenas e não sei... Dor de cotovelo. Souberam organizar-se, por isso hoje são invejados e chegam a etapas importantes de quase todas as competições de que participam. Depois a gente fala do jogo. Para você, Antero, vamos ver como chegam Palmeiras e Flamengo para este grande jogo de domingo. As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. É neste fim de semana, domingo, 16 horas, Allianz Parque. Palmeiras e Flamengo, jogo bem esperado pelo Campeonato Brasileiro, líder contra segundo colocado, separados por 9 pontos de distância, Flamengo com 39, Palmeiras com 48 pontos. Abel Ferreira não tem nenhum grande problema para escalar o Palmeiras para essa partida, teve uma semana de descanso até esse jogo, depois da partida contra o Corinthians, vitória no último fim de semana, na qual poupou Gustavo Scarpa, mas está agora liberado o Scarpa para essa partida contra o Flamengo. Já o Dorival Júnior teve um jogo desgastante durante a semana contra o Atlético Paranaense em Curitiba, avançou à semifinal da Copa do Brasil depois da vitória de 1-0, um golaço do Pedro, mas tem dúvida qual time coloca em campo contra o Palmeiras no fim de semana, vai de força máxima ou coloca parte daquele time alternativo que tem 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ainda está decidindo, pode de repente poupar algum jogador, como o veterano Felipe Luiz, não tem feito partidas em sequência desde que o Dorival chegou ao clube. Também tem o Vidal, por exemplo, levou um tostão na coxa na Arena da Baixada, saiu mancando do estádio, mas treinou normalmente na manhã desta sexta-feira chuvosa no Ninho do Urubu. Ele vai ter de volta também o Dorival, Davi Luiz e Thiago Maia, estavam suspensos na Copa do Brasil, mas na frente ele pode contar sem nenhum tipo de problema também com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Palmeiras e Flamengo, 16 horas, Allianz Parque, no domingo. Valeu, Pedro. Do lado do Palmeiras, a gente não imagina surpresa. Do lado do Flamengo, podemos ter aí um plano diferente do Dorival Júnior, talvez pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, 9h30 da noite. Aliás, Fluminense e Corinthians mais cedo no Maracanã, né? 7h30 da noite. Você acha que podemos ter ali alguma... Porque tem muito jogador bom no banco que o Dorival pode usar, né? Pode, mas vamos lá. Eu tento ficar no lugar do Dorival. Imagina, quem sou eu, mas... Ele tem, primeiro, um grupo embalado, animado. E a gente sabe como é esse negócio. O jogador, quando está animado, fica até fácil jogar. Aí ele sabe que é um jogo crucial para o Flamengo, em caso de derrota. Não é que se perder vai cair fora de vez, mas complica bastante. Tem também um desafio importante no meio de semana. É bem provável que ele chegue e fale assim, moçada, precisamos aí de um gás extra, né, nesses 2 jogos. Aí depois, o que depende, ele pode dar um descanso para quem estiver mais cansado, né? Eu acho que ele vai com o que ele tem de melhor. E contra o São Paulo também? Claro. Vai também. Agora, você falou que ele tem de melhor. Ele tem de melhor também no banco. Sem menosprezar ninguém, pelo amor de Deus. Mas até com o São Paulo, se ele quiser, ele pode colocar alguns desses jogadores que vêm do banco. Porque ele tem uma segunda chance na volta. Sim. E já mostrou aqui com o time reserva segurando o São Paulo, né? E já fez isso com outros grandes adversários. Já contra o Palmeiras, são 9 pontos. Se perder, são 12. 12 significa o seguinte, que nas rodadas que faltarão, serão mais... 13. Serão mais 15, né? Não, nós estamos na rodada... Isso, desculpa, 15. Rodada 23, vamos a 38. Mas então supõe assim, 15 rodadas. Perdeu. Então, 12 pontos em relação ao Palmeiras. Então, ele vai ter que
torcer para o Palmeiras perder esses 12 pontos e ele ter esses 12 pontos, que seriam 4 vitórias a mais na parte que resta de Campeonato Brasileiro, além de um ou outro pontinho para superar o Palmeiras. É uma tarefa possível, mas muito mais complicada, né? Embora o Palmeiras tenha desafios depois do Flamengo, teoricamente até mais difíceis do que os que o Flamengo terá. O Palmeiras terá muitos adversários fortes ainda fora de casa, e o Flamengo não. Tá, então 12 pontos complica, então, puxa vida, eu não posso deixar essa diferença aumentar nessa fase do campeonato. Se empatar, fica com 9. Ainda difícil, mas porém tem isso, o Palmeiras terá outros desafios. Se ganhar, aí pega fogo de vez, fala, não, estou mais do que nunca na briga. Entra o ânimo, se ficar do lado do Flamengo, e a apreensão do lado do Palmeiras. Parece até que o Palmeiras perdeu o título, o torcedor alviverde pode falar, temos 6 pontos, claro, o Palmeiras pode administrar, só que já fica aquela ânsia, pô, esse adversário gigante está crescendo na hora importante. Então é um jogo, eu diria, em que de 2 das 3 possibilidades de resultado favorecem o Palmeiras, vitória e empate, e uma o Flamengo, a vitória. Por isso o Dorival deve botar quem ele tem de melhor nesse clássico. Bom pessoal, essas foram as últimas notícias de Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão. Se inscreva no canal e deixe o seu like, ative as notificações e deixe seu comentário.